Abra comigo a sua Bíblia, do livro mais bonito da Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 27. Capítulo de número 27. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 27, ele diz o seguinte: Davi contudo pensou, algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus, e então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e eu escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate. Acolhidos por Aquis, cada homem levou sua família, Davi suas duas mulheres, Ainoã e Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dei-me um lugar numa das cidades dessa terra, aonde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis dos judeus até hoje. Amém? Você pode sentar, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nosso Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. O pessoal está arrumando o meu retorno aí, mas daqui a pouquinho já vai voltar a funcionar em nome de Jesus. Eu quero nessa noite falar com você sobre três coisas muito importantes na vida cristã, três coisas muito importantes na nossa vida. Quero falar sobre alianças rompidas, lutas perdidas e decisões desastrosas. Alianças rompidas, lutas perdidas e decisões desastrosas. Quem de nós, em algum momento, algum dia, em alguma situação, não colocou as mãos na cabeça e disse assim: o que eu fiz? Quem é que dirige aí? Alguma vez no trânsito, voltou em nome de Jesus, glória a Deus. Alguma vez no trânsito, você fez alguma coisa e botou a mão na cabeça e disse: Jesus, o que eu fiz? Já aconteceu isso com você ou não? Quem vive na estrada aí, de vez em quando faz uma dessas, né? Eu fiz uma esses dias e eu disse: meu Deus, o que eu fiz? Mas graças a Deus que não deu nenhum acidente. Mas de vez em quando a gente faz alguma coisa desse tipo. Eu acho que Davi, depois que passou tudo, depois que ele se tornou rei, depois que as coisas deram uma melhorada, eu acredito que algum dia ele estava sentado embaixo de alguma árvore e ele disse assim: o que eu fiz? Eu acho que Davi passou por esse momento de pensar: o que foi que eu fiz? Olha a barbaridade que eu fiz. Nós precisamos ter um entendimento na nossa vida que o nosso inimigo, o nosso adversário, aquele que guerreia contra nós, constantemente, como fala o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, ele anda como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando o momento certo para poder nos tragar. Você já teve a oportunidade de ver daqueles comentários o leão? O leão, ele se baixa, ele vem gateando no meio do capim, no meio do arbusto, de forma bem sutil, sem a presa perceber que ele está chegando.
E quando a presa ela se distrai, a mínima distração da presa, ele então dá o seu bote, ele corre. E quando a presa começa a correr, não dá mais tempo de fugir. O leão consegue então apanhá-lo. É assim que o inimigo faz conosco. Ele fica nos arbustos, ele fica no meio do capim, ali sutilmente, traiçoeiramente, andando bem devagar para não chamar a nossa atenção. E basta um mínimo deslize nosso, um mínimo vacilo nosso, ele vem, ele salta e ele vem com as suas garras, e muitas vezes nós ficamos machucados, feridos, arranhados, marcados, perdemos algum membro, porque fomos atacados por aquele leão, porque nós não estávamos vigiando, prestando atenção nos nossos inimigos. Estávamos tão felizes com o que estava acontecendo ao nosso redor, e simplesmente nós nos distraímos do nosso maior inimigo, e ele consegue muitas vezes nos atingir, nos machucar, e em algumas vezes até mesmo nos matar. Mas nós temos Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, aquele que dá ordem aos leões e diz: fecha a boca. Nós temos o nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, mas esse Deus, ele diz: vigiem, fiquem firmes, sejam sóbrios, vigiem, porque o inimigo de vocês anda ao redor, como o leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, vigie, fiquem atentos. Todos nós temos uma família, todos nós, independente do tipo de família que temos, alguns criados pelos pais, outros criados pela mãe, outros criados somente pelo pai, outros criados pela avó, pelo avô, por um tio. Independente do tipo de família que você foi criado, você tem uma família. E o que acontece no meio da família? A família é aquilo que nos prepara, que nos direciona. Para quê? Para nós termos uma vida, depois que passar a nossa fase de criança, de adolescência, e nós vamos entrar na fase adulta. Então é no meio da família que nós somos preparados para sermos inseridos em uma sociedade. E é nesse meio familiar, nesse seio familiar, que nós começamos a aprender sobre Deus. É nesse seio familiar que nós começamos a aprender sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É no seio familiar que nós aprendemos sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é ensinado também na escolinha ali atrás agora. Está lá o culto das crianças, junto com as professoras da escolinha. Ali se ensina o amor de Deus. Mas o primeiro amor de Deus, ele é aprendido na nossa casa, no meio de nossa família. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que nós temos franqueado esse ensino do amor para a igreja, para pessoas, para o tio, para a tia, e nós temos nos descuidado muito com a nossa casa. E o inimigo, algumas vezes, ele está tendo a legalidade, de dar um bote, porque nós estamos distraídos daquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, somos esse fruto. Talvez muitos de nós chegamos aqui magoados, chateados, cheios de feridas, cheios de mágoas do nosso passado. Talvez muitos de nós, se nós tivéssemos tido uma educação diferente, se nossos pais tivessem nos criado de uma forma diferente, se nossos pais tivessem feito tudo que a Bíblia nos ensina a fazer, talvez nós não tivéssemos passado por tantos problemas, por tantas feridas, por tantas mágoas que nós passamos. Mas nós conseguimos vencer. E a prova que nós conseguimos vencer é que você está aqui nessa noite, você está aí em casa, mesmo online. Seria bom se você estivesse aqui presencialmente, mas com certeza algo aconteceu que você não pôde estar aqui. Mas você venceu, você também é um vencedor.
E nós estamos aqui porque nós somos vencedores. Mas a pergunta que eu faço: nós somos vencedores, mas para chegar onde nós chegamos, nós lutamos, nós choramos, nós jejuamos, nós oramos muito, nós viemos em muitos cultos, nós viemos em muita igreja, nós participamos de muita campanha, nós ouvimos muitas pregações, e isso tudo construiu quem nós somos hoje. Mesmo com as feridas, com as mágoas, com os problemas, nós conseguimos criar algo dentro de nós, que nos fez fortes, e nos trouxe até onde nós estamos hoje. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: os seus filhos, os seus netos, eles têm a mesma estrutura que você tem? Eles conseguirão passar pelos mesmos problemas que você passou, pelas mesmas frustrações, pelas mesmas angústias, pelas mesmas mágoas, pelos mesmos traumas que você passou? Talvez muitos pais pensaram nesse momento: não, se acontecer com meu filho o que aconteceu comigo, meu filho abandona Jesus. E é essa a minha preocupação, que a estrutura que nós temos hoje é diferente. Estamos calejados, já sabemos lidar um pouco com as frustrações, mas quando isso chegar na nossa casa, quando isso chegar na vida de nossos filhos, eles terão o sustento para suportar isso, ou eles se afastarão do Senhor. Existe uma busca incessante do nosso inimigo, e a busca incessante dele não é contra mim e você, porque o inimigo sabe que eu jamais vou me desviar, que eu jamais vou me afastar de Jesus. Ele pode fazer o que ele quiser, eu jamais vou deixar de servir a Cristo, e ele sabe disso. Então ele tentar me afastar de Deus é tempo perdido para ele. Talvez para você é a mesma coisa. Talvez você diga a mesma coisa: olha, o inimigo tentar me afastar de Cristo é perda de tempo. Então talvez o foco dele não seja você, talvez o foco não seja hoje, talvez o foco seja daqui a 5 anos. Porque se você tem um filho de 15 anos, daqui a 5 ele vai ter 20. Se você tem um filho de 10, daqui a 5 ele vai ter 15. Não é tanto tempo assim, é rápido. Se você tem um de 5, daqui a 5 ele vai ter 10. E como nós vamos estar daqui a 5 anos? Como a nossa sociedade vai estar daqui a 5 anos? Nós vendo como as coisas estão funcionando, andando no meio da educação. O que será ensinado a eles? O que será liberado a eles? O que será obrigatório nas escolas para eles? E eu pergunto, quando eles enfrentarem isso, eles terão estrutura para suportar os colegas mexendo, os colegas chamando de crente, os colegas oferecendo várias oportunidades, e eles se manterão firmes no Senhor? Então as alianças que nós fazemos hoje, elas serão refletidas amanhã. E quando a gente olha para esse episódio de Davi, gente, Davi é um homem segundo o coração de Deus, ungido pelo Senhor. Deus amava tanto Davi, que Deus escolhe Davi. O povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que temia muito o Senhor, mas um homem que eu vejo que chegou um determinado momento da vida dele, que ele cansou. Tanto é que ele diz, no texto, ele diz assim: Davi, ele pensou. E o que Davi faz? Davi já estava há 11 anos fugindo de Saul, Saul tentando matar Davi. Eu não estou falando que ele estava há 11 dias ou 11 meses, Davi estava há 11 anos fugindo de Saul. Saul perseguindo ele, Saul atrás dele. E nesses 11 anos de perseguição, de fuga, por várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas por ele reconhecer a autoridade de Saul, ele não ousou.
a levantar a espada contra Saul. E ele tomou então uma posição de fugitivo, fugindo sempre de Saul. E chegou um determinado momento que eu acho que ele cansou. Eu não sei o que ele pensou, eu não sei o que se passou na cabeça dele, eu não sei qual é o momento que ele estava vivendo no ministério dele, na vida dele, junto com a família dele, mas eu acho que ele estava cansado de tanto lutar, que ele pensou o seguinte: se eu chegar até o meu maior inimigo, os filisteus, inimigos do povo de Israel, inimigos de Saul, e eu conseguir um abrigo político lá nesse lugar, talvez Saul pare de me perseguir. E ele faz isso, e ele faz então uma aliança com o rei chamado Aquis. Ele chega para esse rei chamado Aquis e ele diz: olha, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero ficar aqui em território filisteu, mas você é um israelita, sim, mas eu estou cansado, lá eu não posso ficar na minha terra, porque o meu rei Saul, ele deseja me matar, então eu não posso ficar mais lá. E Aquis então recebe Davi no território filisteu, o maior inimigo do povo de Israel. Então Aquis dá uma cidade para Davi, chamada Ziclag, e Davi pega então a sua família e os seus 600 homens e vai morar em Ziclag, e ele fica lá durante 1 ano e 4 meses, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Só que quando ele chega ao território filisteu, ele faz uma aliança com esse rei. A palavra aliança, ela vem do termo hebraico berit, que significa acordo entre 2 ou mais pessoas, aonde se envolve 4 elementos. 4 elementos envolvem uma aliança. O primeiro elemento são as partes. Quem vai participar dessa aliança? Davi e Aquis, um futuro rei israelita e um rei filisteu, inimigos, mas agora estão fazendo uma aliança, um acordo entre 2 pessoas, onde existe 4 elementos. O primeiro deles é as partes. Quem vai participar? Segundo é as condições. Qual é a condição para que Davi receba asilo político pelos filisteus? A condição é quando tiver guerra, ele lutar a batalha dos filisteus. E Davi aceita essa condição. Quando ele aceita morar em Ziclag, quando ele aceita a proteção de Aquis, quando ele aceita morar no território filisteu, ele está dizendo: eu agora vou lutar a luta dos filisteus. Automaticamente ele está dizendo: eu vou lutar contra o meu povo, porque o maior inimigo dos filisteus é os israelitas. As alianças que fazemos. Ele faz essa aliança, mas nessa aliança existem 4 elementos. O primeiro é as partes, o segundo é as condições, e o terceiro os resultados. Não importa quem luta, não importa quem derrote, quando chega o resultado é de todos. Nós somos aqui uma grande família. Quando uma pessoa é abençoada, toda a igreja é abençoada, porque nós somos uma família, nós somos um só corpo. Se eu recebo uma bênção, essa bênção não é só minha, essa bênção também é da igreja. Quando eu trago de uma guerra os despojos daquela guerra, os despojos não são só meus, os despojos são de todos. Por quê? Porque nós temos os resultados de tudo que fizemos é nosso. O resultado da igreja de Passo Fundo não é o pastor Samuel, não é a pastora Simone, não é o ministério de louvor. O resultado da igreja de Passo Fundo é nós, é a igreja. Nós somos corpo, somos igreja. Qual é o resultado dessa aliança que temos? Quando uma pessoa que se salva, não fui eu que ganhei, não foi o fulano que ganhou, foi o reino de Deus, foi nós que ganhamos. Numa aliança existem 4 elementos: as partes, as condições, o resultado e as garantias. Qual é a garantia?
a garantia que eu vou lutar contigo, a garantia que a minha palavra vale ouro, a garantia que eu tenho para ser protegido aqui, é que quando eu precisar lutar, eu vou lutar contigo. A garantia da proteção que eu vou receber, é que quando eu precisar de você, você vai estar à disposição. Essa foi a aliança que Davi fez com o filisteu, com o rei de Gate, Aquis. Ele faz essa aliança, talvez para livrar sua pele, talvez para ter um pouco de descanso, talvez para parar de fugir. Ele deixa de lado a aliança que ele tem com Deus, ele deixa de lado a sua verdadeira aliança com o Senhor, e ele se une. Ele faz uma aliança com alguém que não tinha nada de Deus. Preste atenção aqui numa coisa: quantas vezes da nossa vida até aqui, nós fizemos aliança com pessoas erradas, com pessoas que não têm nada a ver com Deus, com pessoas que não professam a mesma fé, com pessoas que não falam a nossa língua. Quantas alianças nós fazemos com pessoas que não têm nada a ver com a gente? Uma sociedade com alguém que não é crente, uma aliança de casamento com alguém que não serve a Cristo. Imagina a Rafa casar com um rapaz que não seja crente. Será que hoje, um domingo, calor como está, ela estaria aqui tocando? Imagina o Mike casar com uma moça que não entende que tem um ensaio, que ele é um ministro de louvor, que ele louva a Deus. Será que ele estaria sentado ali agora? O jugo desigual, as alianças desiguais que fazemos, elas nos impedem de avançar no Senhor. Não tem como funcionar, é impossível funcionar. Alguém que tem um desejo de fazer as coisas para o Senhor, alguém que tem um chamado divino, e alguém que não tem. Então, quantas vezes fazemos aliança com coisas e com pessoas que não tem nada a ver com a minha vida? Quantas vezes, para não aborrecer pessoas, para não aborrecer alguém, nós aborrecemos Deus, nós aborrecemos aquele que morreu na cruz por mim, que me salvou, que entregou o filho dele por mim, aquele que nós temos uma aliança. Para não aborrecer o Mateus, eu aborreço Deus. Para não dizer não para algumas coisas, eu digo não para Deus. Eu não me posiciono, e a estratégia não é nós, a estratégia é o futuro. O grande foco não é eu e você, o grande foco é a nossa família. Eu fiz um velório uma vez, de um rapaz de 22 anos de idade, estava na beira daquele caixão o pai e a mãe daquele rapaz, e a mãe fazendo carinho na testa daquele moço. Ela fala uma frase, e ela começa a desabafar, e o esposo faz a volta, vem para o lado dela, e o esposo começa a pedir perdão para ela, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu disse: isso aí é emoção, né? Aqui, normal, estamos acostumados a ver isso. E aquele casal começa a chorar compulsivamente. Eu estava ali preparado já para começar o ato fúnebre, chego no lado daquele casal, abraço eles, tento consolá-los, e aquela mãe me diz assim: pastor, muitas vezes nós chamávamos o nosso filho para vir para a igreja com a gente, ele dizia que tinha um jogo, ele ia para o campo, jogava futebol muito bem, era um grande jogador, jogou em algumas bases de times conhecidos, e hoje estão já na segunda. Um moço com todo o futuro pela frente, mas quando saía do jogo de futebol ia para as festas,
conheceu as drogas, conheceu a vida noturna, começou a se entregar a essa vida. E quando os pais quiseram fazer alguma coisa, os pais não conseguiram fazer mais nada, porque ele já estava totalmente entregue. E os pais choravam dizendo: por quê? Por que que nós não ensinamos mais? E aquele homem, ele começa a chorar na beira daquele caixão, e ele começa: me perdoa meu bem, me perdoa meu bem. Por quê? Porque aquele homem não ia na igreja junto com a esposa, só a esposa ia. E muitas vezes quando ela ia para a igreja, aquele homem dizia: o que tu vai fazer lá? O que tu quer igreja? E aquelas coisas de igreja que sempre aquele que não é crente fala. E ele começa a pedir perdão para ela, começa a dizer: se eu tivesse ido para a igreja contigo, o nosso filho estaria servindo a Deus, nosso filho estaria vivo agora. Só que eles estavam chorando agora em cima de leite derramado. Eu abracei aquele casal de senhores, eu não os conhecia, eu conheci eles ali. Coloquei meus braços sobre eles, eu disse assim: não há mais nada a ser feito. Vocês têm outros filhos? E eles disseram: temos mais 2. Então vocês têm uma oportunidade de não escrever a mesma história na vida deles. A vida daquela família acabou com a morte daquele filho. Eles não quiseram aborrecer o garoto, não quiseram dizer: tu vai para a igreja. Não quiseram aborrecer o menino, quiseram que o menino fosse bem no futebol, mas perderam o menino para o inferno. O foco não era os pais, o foco era quem? Era o filho. Os pais continuam vivos até hoje, continuam crentes até hoje, mas o menino morreu sem salvação. O foco não somos nós. O propósito do diabo não é que daqui a 10 anos não tenha mais a Igreja Brasil para Cristo, que você não esteja mais aqui, mas é que os seus filhos e a sua família, os seus netos, os seus bisnetos, os seus sobrinhos não estejam aqui. E se eles não estiverem aqui, eles vão estar dentro de uma boate, eles vão estar dentro de uma boca de fumo, eles vão estar talvez dentro de um presídio, ou dentro de um caixão. Aqui é o melhor lugar para a sua família estar. Não tem outro lugar, é aqui. As alianças que nós fizemos, as nossas alianças vão determinar o nosso futuro, e o futuro da nossa família. Uma aliança é um acordo que eu faço, e eu não posso fazer um acordo, uma aliança com o mundo. Se eu fizer um acordo com o mundo, eu aborreço Deus. Eu faço aliança com Deus e aborreço o mundo. Se alguém tem que ficar aborrecido nessa história, não é Deus e nem eu, é o mundo. Não somos nós. Nós não podemos ficar aborrecidos, nós temos que ficar alegres. Não podemos aborrecer o nosso Deus, mas temos que dar alegria ao nosso Deus. O mundo que fica aborrecido, e não nós, e não Deus. As alianças que fizemos, elas são determinantes para o amanhã. Muitas alianças foram feitas com o homem. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Israel, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com Salomão. Todas essas alianças, Deus fez aliança com Josué. Todas essas alianças os homens falharam. Então Deus diz assim: peraí, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque o homem não consegue fazer aliança por si só, ele é falho, ele é pecador. Então os céus, eles fazem uma resolução, eles dizem assim: é o seguinte, eles encontram a solução para nós e dizem: é o seguinte, eu, o próprio Deus, que sei que não vou quebrar a aliança, vou me fazer homem, vou me fazer carne, vou habitar entre os seres humanos, para que eu possa verter o meu sangue, morrer por eles, e cada vez que eles romperem uma aliança comigo, eles possam olhar para a cruz, eles possam olhar para o sangue de Cristo, e possam renovar a aliança deles comigo, e deixar de serem condenados à morte. É isso que Jesus faz.
ele se faz aliança. Ele diz: eu vou ser aliança, porque o povo se corrompe, os homens se corrompem, os homens se cansam, então eu mesmo vou ser a própria aliança. E Jesus, ele se doa, ele deixa a sua glória, se faz homem, morre na cruz por nós. Para quê? Se entrega na cruz por nós. Por quê? O que Hebreus capítulo 9 versículo 14 ele fala? Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. E por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus Cristo morre na cruz para que eu e você tivéssemos uma aliança com Deus. Pastor, eu tenho quebrado a minha aliança, eu tenho rompido a minha aliança, as minhas atitudes, a minha fala, aquilo que eu falo tem rompido a minha aliança. Graças a Deus que você está aqui nessa noite, porque nessa noite Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu na cruz por você, Ele está aqui para renovar a aliança contigo. Diga assim comigo: graças a Deus, ainda há uma esperança. Amém? As alianças que nós fizemos, as lutas que nós lutamos. Davi está lá com o seu povo descansando durante 1 ano e 4 meses. Daqui a pouquinho ele recebe um chamado do rei Aquis e diz: olha, vamos atacar Israel, vamos atacar Saul, e você vai vir guerrear conosco. Davi prepara o seu armamento, chama os seus homens: ei pessoal, vamos para a guerra. Infelizmente vamos lutar contra o nosso povo, vamos lutar contra o nosso exército, vamos lutar contra talvez nossos conhecidos, mas nós temos uma aliança com Aquis, temos uma responsabilidade, temos que ir. E Davi vai, junto com o seu exército de 600 homens, para a batalha junto com Aquis contra Israel. Mas quando eles chegam na batalha, quando eles estão indo para a batalha, os comandantes dos filisteus chamam então o rei e dizem assim: rei, é o seguinte, isso é cilada, esses caras são israelitas, eles vão nos trair no meio da batalha, quando nós estivermos guerreando, eles, para tentar se safar com o povo deles, eles vão nos atacar, eles vão nos matar, manda eles embora. Então o rei chama Davi e diz: Davi, é o seguinte, o pessoal está com medo de lutar junto com vocês, e vocês vão dar uma rasteira neles, que vocês vão passar a perna neles, então vocês voltem para Ziclag, vão para a casa de vocês. Davi: não, nós queremos guerrear, nós vamos guerrear. E o rei diz: não, voltem para casa, vocês não vão lutar essa guerra, a guerra em que Saul foi morto, essa guerra vocês não vão lutar. Depois de 3 dias e meio de caminhada, eles chegam a Ziclag. Quando eles chegam em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 4, olha o que acontece quando eles chegam em Ziclag. Ao chegar de volta, os amalequitas tinham atacado a cidade. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiro. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Aleluia. Gente, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Para tudo, olha para cá, presta atenção, concentra.
Olha isso. Enquanto Davi estava se envolvendo em algo que não fazia parte de uma aliança com Deus, enquanto Davi estava lutando uma guerra que não era dele, enquanto Davi estava se aliançando com alguém que não tinha nada de Deus, nenhum princípio de Deus, os inimigos estavam atacando a sua casa e aprisionando a sua família. Os inimigos estavam atacando a sua casa e aprisionando a sua família, enquanto ele estava envolvido com as coisas que não eram de Deus. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa, mas uma coisa eu posso te garantir: quando você troca a casa de Deus, quando você faz outras alianças e você nega a aliança com seu Deus, quando você deixa o seu Deus de lado, quando você deixa o seu Deus para trás, talvez quando você voltar para casa, talvez quando você perceber, sua casa já foi atacada, sua família já foi levada como prisioneiro. Você consegue entender isso? Enquanto nós estamos envolvidos com coisas que não são do Senhor, a nossa casa está sendo aprisionada. Quantas prisões nós temos? Quantas casas aprisionadas nós temos? Quantas pessoas aprisionadas nós temos? Quanta gente querendo experimentar um pouquinho do mundo. Quantos crentes querendo experimentar um pouquinho da droga, um pouquinho da maconha, um pouquinho do crack, querendo dar uma cheiradinha, querendo dar um pulinho numa festa, querendo beber um copinho de cerveja, querendo tomar uma champanhezinha agora no Natal, no Ano Novo. Quanto crente está negociando a fé por causa de coisas minúsculas, pequenas, fúteis. Quanta gente negociando algo sagrado, negociando o sangue de Cristo, negociando a morte de Cristo por um pouco de prazer. Enquanto você está fazendo isso, o leão está se aproximando silenciosamente, e quando você perceber, ele vai dar um bote na sua casa, em você. Talvez você não seja atingido, porque você consegue correr rápido, mas os seus filhos correm devagar. Já viu como é que é aquela cena do ataque do leão? Ele vai onde tem um rebanho, onde tem vários. Os pais com seus filhotes estão ali. Os pais correm, mas os filhotes são presas fáceis. Como está a sua casa hoje? Está uma presa fácil? Que luta que você tem lutado, que Deus não tem chamado para você lutar? Que luta você está? Que campo de batalha que você está? Quando nós travamos lutas que não tem sentido nenhum para a nossa vida, nós nos afastamos do propósito que Ele tem para nós. Nós abandonamos a nossa verdadeira casa para nos aventurar em terrenos que não tem nada a ver com a gente. Eu já falei isso aqui várias vezes. O mundo não pertence a nós, o mundo não é nosso. O mundo está aqui por causa nossa. O mundo está aqui hoje para ser ganho por nós. Nós não estamos aqui para ser ganhos pelo mundo. Nós estamos aqui para ganhar o mundo. O mundo sem nós, ele é nada. Nós sem o mundo, nós somos tudo. Nós temos tudo que o mundo precisa. O mundo não tem nada que nós precisamos. Nada. Então diga não para ele. Diga stop para ele. Diga pare para ele. Diga basta para ele. Se aliancie com o seu Deus. O versículo diz que Davi e os seus soldados choraram em alta voz. Tem uma outra tradução que diz: até perderem a voz. Gritaram, espernearam. Você imagina? Levar seus filhos, levar sua esposa,
o segundo maior inimigo do povo de Deus, os amalequitas, você ficar sem ninguém, sem nada. Quero dizer uma frase que ela entre no seu coração: não pague para ver. Não pague para ver. Não faça esse teste. Não diga, eu vou dar um pulinho no mundo e eu volto daqui a pouquinho. Talvez você não volte. Talvez o inimigo, ele está só esperando você dar um pulinho no mundo para matar você. Talvez o inimigo está esperando o seu filho, a sua filha, participar da primeira festa, para oferecer drogas a ele. Talvez o inimigo está esperando os seus filhos irem na primeira casa dos amigos que não são crentes, para experimentar a droga pela primeira vez, para fazer sexo pela primeira vez e pegar AIDS. Talvez o inimigo está esperando uma oportunidade, que você vai dar ou não. O poder da decisão está nas suas mãos. A luta que nós lutamos. E para nós encerrarmos nessa noite, as decisões que tomamos. Quais têm sido as tuas decisões? Versículo 8, capítulo 30. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Quando Davi fez aliança com Aquis, ele não perguntou nada para Deus. Ele não quis saber a opinião de Deus. Ele não quis saber o que Deus ia falar. Mas agora que ele perdeu seus filhos, que ele perdeu sua família, que todo mundo na sua volta perdeu sua família, então ele lembra de Deus. Por que a gente lembra de Deus só quando tudo se foi? Por que a gente lembra de Deus depois que a gente perdeu alguém ou alguma coisa? Por que a gente só muda de atitude, de ações, quando a gente perde tudo? Quando o mundo não tem mais nada para tirar da gente? Por quê? Davi agora busca o Senhor, e o Senhor responde: pode ir, pode lutar, pode correr atrás que eu vou te abençoar. E o versículo de número 18 do capítulo 30 diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser um Davi? Você quer pagar para ver? Você quer tomar uma atitude de Davi nessa noite? Se aliançar com quem não tem nada a ver com Deus e pagar para ver o que vai dar? Davi teve uma chance. Davi teve uma oportunidade dada por Deus de voltar. Davi, ele teve uma oportunidade. Pela misericórdia de Deus, ele consegue voltar novamente. Vê o erro que fez. Eu acho que nesse momento ele bota a mão na cabeça e diz assim: o que eu fiz? Me aliançando com os filisteus, com o inimigo de Deus. Lembra do gigante Golias, que atacou o exército de Deus vivo? Era um filisteu, de Gate, do lugar onde ele foi. Ele pediu asilo político na cidade do gigante que ele matou. É como se nós fôssemos no terreno de macumba e pedisse a bênção para o Pai de Santo. É como se você pegasse um jornal ou ligasse a rádio para saber o teu horóscopo do dia.
fé, é deixar Jesus de lado. Ele teve uma chance, e eu venho aqui dizer para você nessa noite: não pague para ver, não faça o teste, porque talvez você pode que não tenha chance, pode que não dê tempo. Eu não sei se todos os soldados de Davi voltaram junto com ele, mas certamente algum deles se perdeu. Não pague para ver. 11 anos sendo perseguido. Uma coisa que Davi não sabia é sobre o tempo de Deus. Davi não sabia que mais um ano Aquis iria lutar contra o exército de Saul, e Saul iria morrer, e ele ia se tornar o rei. Se ele tivesse esperado mais um aninho, um só, ele já estava fugindo há 11. Se ele tivesse esperado 12, Saul tinha morrido. Se ele tivesse fugido mais um aninho, só mais um, se ele tivesse fugido mais 1 ano e 4 meses, Saul teria morrido, e ele teria assumido o trono. Quando a bênção está quase chegando, gente, esse copo com água é eu e você. Nada de bênção copo com água aqui, viu? Esse negócio não é de Deus, não. Mas esse copo com água é eu e você. E a bênção de Deus está vindo, e eu e você estamos aqui, e a bênção de Deus está vindo. A bênção de Deus está vindo. Já passou 5 anos, e a bênção de Deus está vindo. Já passou 10 anos, eu não aguento mais. Já passou vários anos, Roberto, mas vai chegar o dia. Mas já faz 15 anos que eu oro, 15 anos que eu busco, 15 anos que eu clamo, a bênção está aqui. Sabe o que a gente faz? Quer saber de uma coisa? Estou cansado de esperar, eu vou lá dar um pulinho para lá para ver como é que estão as coisas. E a bênção chega 1 ano depois que eu desisti, e a bênção não me encontra, porque eu não estou onde eu tinha que estar. A bênção é como um vento, ela vem, você tem que pegar ela quando ela chega. Aí você vai para lá não tem bênção, lá tem choro, lá tem dor, lá tem João 10:10, roubo, morte, destruição. A bênção não encontra ninguém, ela vai embora de volta. Aí você diz assim: nossa, como era bom quando eu estava na igreja, eu estou todo destruído, eu estou todo lenhado, eu apanhei demais, eu estou todo arrebentado, minha casa desmanchou, meu casamento desmanchou, os meus filhos se desmancharam. Aí você diz: agora eu vou voltar para a casa do Senhor. Você volta para a casa do Senhor, mas a bênção passou. Aí você depende de quê? Começar a clamar novamente de misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu fiz o que não era para ter feito, eu agi como não era para ter agido. E conforme Deus vê sinceridade no seu coração, Ele vem se aproximando da bênção de novo sobre você, até que ela te encontre. Escute, não faça esse teste, irmãos, não pague para ver. Fica onde tu está esperando a bênção te alcançar. Não sai. Não sei se faz 5, não sei se faz 10, não sei se faz 15, não sei se faz 20 anos que você está clamando, está buscando, está querendo. Não sai daqui, fica aqui, que uma hora a bênção vai chegar. Resiste, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não está mandando você orar, não está mandando você jejuar, Ele está mandando você resistir. Você dizer não, você dizer não quero, você dizer não faço, você dizer de jeito nenhum.
Pode se apresentar a mulher que for na sua frente, tirar a roupa como for na sua frente, faz que nem José, dá no pé, diga não. Vai para a cadeia, mas diga não. Não saia do lugar de crente, não saia do lugar da bênção, não saia da posição que você tomou diante de Deus, não saia daí de onde você está. Não negocie, não pague para ver. Que essa frase fique gravada no seu coração. Não pague para ver. Pode colocar esse título na mensagem. Não paga para ver. Nessa noite as alianças rompidas, elas podem ser restauradas. As lutas perdidas, elas podem ser vencidas. E as decisões desastrosas que talvez você já tenha tomado até aqui, elas podem ser mudadas. Depende de você. Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nessa noite eu quero te louvar por essa palavra que tu trouxe a nós. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, faz a obra agora que eu não tenho nenhuma autoridade para fazer. Fala aos corações agora que a minha voz não conseguiu chegar e tocar, Senhor. Mas o teu Espírito, ele tem esse poder de chegar agora aos corações, de tocar no coração, Senhor, e convencer. Completa a obra, Jesus. Completa a obra, Espírito Santo. Completa a obra agora nessa vida e nesse coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Uma oração de decisões diferentes. Talvez você diga assim: pastor, eu sou crente, eu sou crente, eu faço de tudo, mas tem cada luta que eu passo que parece que eu não vou vencer. Eu sou crente, eu venho na igreja, eu sou um servo de Deus, mas tem momentos que dá vontade de desistir. Escuta, não é só você, nós estamos todos no mesmo time. Mas eu quero orar por você nessa noite, como sinal de uma recuperação de aliança, como um sinal de renovação de votos nessa noite. Talvez o inferno tenha feito propostas para você, talvez o diabo tenha feito propostas para você. Os irmãos que estão na live, nós vamos despedir você agora em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você tome decisões certas, concretas, certas diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, você que vai estar vendo o final desse vídeo, e que o Senhor Jesus chegue na sua casa, na sua família. Não negocie, não pague para ver, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém?